Amém. E para você que ficou aqui comigo, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor, esteja com você, esteja com sua casa. Amém? Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Jó, no capítulo 19. Capítulo 19, versos 21 até o verso 25. Jó de capítulo 19, dos versos 21 até o verso 25, que diz assim: Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem palhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Você pode ler comigo esse último versículo? O versículo de número 25 diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mais uma vez. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Graças a Deus. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, te pedimos que a sua bondade e a misericórdia esteja conosco nesse momento, esteja conosco para fazer com que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus te pedimos, fala conosco. Queremos e precisamos ouvir a tua voz. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Recentemente, na rede social, eu vi um biólogo chamado Henrique. Ele é especialista em serpentes, em animais peçonhentos. E o biólogo Henrique, ele faz isso poucas vezes, mas ele falou um pouco da sua vida pessoal. E ele disse que sua esposa se acometeu de um câncer. E um câncer bastante agressivo, ao ponto de que muitas vezes ele não a reconhecia. E uma das ocasiões onde ele estava junto com ela e ela passando muito mal, ela entregou para ele um folheto para que ele fosse cuidado por uma comunidade, juntamente com outros maridos, outros cônjuges, outros familiares de pessoas que possuem em sua casa alguém cometido por câncer. Então ele foi nesse lugar de apoio, e lá estava várias pessoas, familiares de gente que sofre de câncer, e naquele momento estavam falando ali sobre Jó. E ele ficou muito triste, ele saiu muito triste dali. E ele falou assim, primeiro que, olha, eu sou uma pessoa espirituosa, eu tenho a minha religião e eu sou cristão, mas eu não fui ali como quem vai num templo. E ouvir Jó naquela situação me deixou muito transtornado, porque primeiro que eu não fui ali para ouvir Jó, e segundo que eu não fui ali para ouvir o que Jó significava naquele contexto. Porque você sabe bem que Jó foi uma pessoa que ganhou a atenção de Deus e de Satanás. E nessa atenção, Jó sofreu, a ponto de perder todo mundo, perder sua família, perder tudo que tinha, perder toda a sua saúde. E depois Deus restaurou a saúde, mas deu para ele uma outra família. E ele falou assim, e é isso que me transtornou naquele momento, porque eu não queria outra família. Eu queria a minha família. Eu não queria ser
receber ali uma esperança vindoura. Eu fui ali para resolver o problema do meu sofrimento que eu estava passando a respeito da minha esposa, que graças a Deus foi curada. Mas eu saí dali muito pior do que a forma que eu entrei. Porque eu fui ali sem esperar um movimento religioso, e eu fui ali principalmente sem esperar que alguém falasse para mim que eu poderia até perder minha esposa, mas que Deus, em sua infinita misericórdia, me daria outra. Era a última coisa que eu queria ouvir. E o livro de Jó, ele é um livro espetacular. Ele é um livro maravilhoso. É, de fato, um dos meus livros favoritos. Só que é também um livro recheado de mistérios no ponto de vista teológico. Porque a comunidade teológica, os principais teólogos, não chegam num acordo a respeito do livro de Jó. Nós, quando estudamos teologia, estamos aqui na presença de 2 pastores, ouvimos Jó como um livro histórico, porque todo livro da Bíblia ele tem uma classificação: histórico, poético, evangelho, carta. E a gente aprendeu que Jó é um livro histórico. E eu creio que, de fato, Jó é um livro histórico. Mas os teólogos não entram em consenso com isso. Tem gente que fala que o livro de Jó ele é uma teodiceia. O que significa ser uma teodiceia? É uma ficção. É uma novela bíblica. Novela gospel. Então, há historiadores teólogos que colocam Jó não como um livro histórico, mas como um livro de ficção. Há outros que acreditam que o livro é sim histórico, contudo não se passa na comunidade de Israel. Se passa numa comunidade deslocada de Israel. Que existem indícios muito fortes para isso. Por exemplo, logo no começo do livro de Jó, ainda no capítulo 5, capítulo 1, os primeiros 5 versos falam um pouquinho de Jó. Então vai falar que ele é da terra de Uz. E Uz, para começo de conversa, não é de Israel. Não é uma cidade, não é uma região de Israel. Fala, inclusive, que quando os filhos de Jó iam para fazer banquetes, ia para festa, ia festar, ia para balada, Jó, quando eles voltavam, Jó fazia sacrifícios preventivos de perdão de pecados dos seus filhos. Coisa que em Israel isso não acontecia. Quem fazia sacrifício de perdão dos pecados de Israel é o sacerdote no lugar correto, no templo, poucas vezes no ano. Então a gente vê que Jó, ele é um sacerdote na sua casa. Jó não está alinhado a uma lei, assim como Israel está alinhado a uma lei, e Uz, que é a terra de Jó, não é de Israel. O que me deixa muito feliz de saber isso, porque lá no livro do profeta Malaquias ele vai falar exatamente isso. Ele vai dizer para Israel que é o lugar conhecido e reconhecido como povo de Deus, o único lugar conhecido e reconhecido da época, do mundo antigo, como povo de Deus. Malaquias vai dizer assim: porque de Oriente a Ocidente o meu nome é exaltado. Incensos são acesos em meu nome, de Oriente a Ocidente. Quando a Bíblia fala Oriente e Ocidente, contemporaneamente, ele está querendo dizer, no mundo todo, o meu nome é exaltado, pega isso. No mundo todo, incensos são acesos em adoração a mim, e eu as recebo. E vai dizer isso num lugar para um povo que era reconhecido como o único povo de Deus. Então o livro de Jó, ele se enquadra nessa conversa, entende? Não é necessariamente parte da história de Israel, embora 2 dos 3 amigos de Jó são de lugares de Israel.
Um não, um era de uma região árabe. Então, existe essa forma também, e existe a forma literal de ler Jó, desconsiderando todos esses argumentos que eu falei, como parte da história de Israel, sendo escrito inclusive por Moisés. Então, essas são as 3 versões da escrita a respeito do livro de Jó. Ela é muito diferente. É uma escrita muito diferente, mas é uma escrita que fala, independente da versão que você queira se apropriar, ele fala do problema do sofrimento. Independente da forma com que você quer interpretar a história, a classificação histórica desse livro maravilhoso, ele fala do problema do sofrimento, que é um problema que você, que eu passamos. E se você é um felizardo que ainda não passou, não se preocupe, que o seu dia chegará. Mas o livro de Jó também é um livro da presença de Deus. O livro de Jó fala da presença de Deus num dia mau. Fala da presença de Deus nas nossas vidas, mesmo diante de dias terríveis a qual podemos passar. E você e eu, meu irmão, nós temos a obrigação de se apropriar do que Jó passa. Não na prática, no nome de Jesus, mas naquilo que ele está passando para nós através do seu sofrimento. E nós cantamos agora uma música intencional, eu pedi gentilmente para o Everton, que é o líder do Ministério de Louvor, a colocar essa música que diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que é o último versículo que nós lemos, o versículo 25 do capítulo 19 do livro de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Você crê assim, irmão? Amém. O Senhor, ele é aquele que passa conosco nos dias mais difíceis da nossa vida. Eu tenho certeza que se eu sentar aqui com vocês, tomar um café e um bolo de chocolate delicioso, você me chamar lá na tua casa para tomar um café e comer um bolo, tá falando laranja, eu fico com chocolate, tá? Mas enfim, laranja com chocolate é uma boa. Você vai me contar histórias maravilhosas da tua vida, mas você também vai me contar dias muito complexos que você passou. Eu conheço dias muito complexos de alguns dos irmãos aqui, vou querer conhecer outros, porque os dias complexos, os dias difíceis, os dias maus, eles testemunham da glória de Deus, como testemunhou em Jó. A questão é que esses dias, esses testemunhos, eles precisam ser de encorajamento. E nós vamos aprender algumas lições aqui que não necessariamente testemunham o encorajamento em tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, uma grande lição que Jó passa é: Cristo não explica o sofrimento, ele assume o sofrimento. Tiago, o que tem a ver Cristo? Nós nem lemos Cristo aqui. Bom, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Cristo é aquele que existe antes de tudo existir. O apóstolo João vai dizer que é nele que todas as coisas se formaram e que se não fosse ele, nada do que existe existiria. O Cristo, ele é eterno, ele é Deus e ele foi manifestado em Jesus Cristo um pouco tempo depois disso. Mas Cristo sempre existiu. Contudo, ele é muito declarado, ele é muito explícito no livro do Jó, se você prestar bem atenção, porque Jó está dizendo assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E a palavra Redentor aqui, eu quero que você visualize, o Redentor que se levanta sobre a terra, ele não é como se você estivesse vendo o planeta Terra aqui, grande, e lá atrás, um titã se levanta sobre o planeta Terra. Não é isso.
como se alguém gigantesco se levantasse sobre o planeta Terra. Não é disso que se trata esse Redentor. Essa palavra que no hebraico é Goel. Goel é um Redentor que assume o sofrimento. Goel, ele é um Redentor que se apropria do meu sofrimento quando ninguém mais pode me ajudar. Goel é um Redentor que morre. O significado de Goel é aquele Redentor que, se preciso for, morre, mas que por fim se levantará sobre a terra, que por fim ressuscita. É uma das frases mais lindas a respeito do Messias da Bíblia, é esse. Eu sei que o meu Redentor faz parte da minha dor, se apropria da minha dor, faz parte do meu sofrimento. Ele tomou sobre si o meu sofrimento, porque é isso que significa a palavra hebraica aqui, Goel. É aquele que se apropria de todo o possível sofrimento que eu possa ter, e de todo o possível sofrimento que a sua família pode ter, a ponto de morrer. Mas eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ressuscitará. É isso que Jó está falando. Eu creio num Redentor que faz parte dos meus dias, diferente dos amigos que fazem parte do meu dia. Porque Jó não era um cara abandonado. É verdade que ele foi abandonado pelos seus irmãos. Ele vai citar, inclusive, no capítulo 5, se não me falha a memória, que os irmãos olham para ele com nojo e não querem ficar perto dele. A esposa vai dizer: homem, morre. Você está falando de Deus, você está falando de Deus. Homem, amaldiçoa esse Deus que você conhece e morre. Ele foi abandonado por muita gente, mas Jó é um cara com amigo. E tem muito a ver com aquilo que nós homens aprendemos ontem, da parte de Deus, através do pastor Edson. Nós precisamos de gente com a gente. Nós precisamos de amigos. E Jó tinha pelo menos 3 amigos. Só que eram amigos descalibrados. Se você olhar para o que os amigos de Jó falam, você fala assim: eles estão certos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo aqui. Um deles vai falar assim, ó: mas se fosse comigo, o que você está passando, Jó, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Ele derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes ele exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem nas mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. Isso está lá no capítulo 5, versos 8 até 13. Então Jó, ele tem amigos coerentes, teologicamente corretos. Qual é o problema desses amigos? Que eles falam a verdade sem amor. Ele fala a verdade sem amor. E por isso, Cristo não explica o sofrimento, ele assume o sofrimento. Porque explicar por que eu estou passando por dificuldade é uma coisa. Assumir o meu sofrimento é outra. Não importa um amigo, na hora má, explicar que eu estou passando isso porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei no passado, irmão. E muitas das vezes, quando alguém escuta, ó, irmão, sinto muito, você está colhendo o que você está plantando no passado, muitas vezes é verdade. Mas o que está acontecendo aqui não é uma explicação. Muitas vezes a gente quer explicar. Eu falo para minha esposa:
quando a gente debate algumas coisas, e principalmente quando alguma coisa muito ruim acontece, a gente debate, e ali ela também é teóloga, e há ali uma inclinação a gente tentar explicar a morte, por exemplo, com teologia. E eu falo, eu não teologizo sobre o sofrimento, irmão. Porque sempre que alguém tenta jogar teologia, jogar para Deus o sofrimento humano, ele se exime de responsabilidade. Então, na hora da morte, na hora do sofrimento, não é a hora de você explicar por que essa pessoa está passando por isso, irmão. Eu te avisei, viu, irmãs? As irmãs é boa nisso. Eu te avisei, não é uma boa palavra, não é uma boa frase para a hora difícil, irmãos. Cristo, ele não explica o sofrimento, ele encarna o sofrimento. E o Deus de Jó, que é o Deus estereotipado no Cristo, é o Deus que ele consegue enxergar o Cristo. Ele é um Deus que passa pelo sofrimento junto com Jó. E Jó percebe isso. Jó fala para os amigos, olha, vocês estão tentando me lembrar coisa que Deus já está fazendo, mas Ele participa do sofrimento comigo. Eu posso perceber que o meu Redentor vive. E irmãos, a gente precisa no dia mau abrir os olhos para Deus. Principalmente quando a gente recebe uma palavra de amigos, que são palavras difíceis de ouvir. Não desanima nesse dia. O teu Redentor vive. Nós, como seres humanos, temos dificuldade constante de explicar o sofrimento e não deveríamos nem tentar, irmãos. Mas saiba que, independente de tudo, o teu Redentor vive e ele sofreu o teu sofrimento. Amém? A gente vai aprender também que Deus não se ofende com os lamentos honestos. Deus não se ofende com os lamentos honestos. E eu tive a oportunidade, eu ia falar privilégio, mas isso não chega a ser um privilégio. Eu tive a oportunidade de estar presente na vida de algumas pessoas e alguns amigos, passando por dificuldades, e eles me dizem alguma coisa assim, não foi só uma vez que eu ouvi coisas do tipo, pastor, nem orar eu consigo mais. Nem orar eu consigo mais. Porque quando eu vou orar, eu sou muito ácido com Deus. Eu pego pesado com Deus. E aí, irmão, a gente precisa amadurecer, você sabe por quê? Porque as nossas orações são bonitinhas demais. Deus, querido Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa manhã, como tu fostes, e a gente começa a falar com Deus de um jeito estranho. A gente não fala assim com ninguém, com Deus a gente fala o bibliquez, o evangeliquez. A gente é muito imaturo na nossa fala com Deus. O que acontece é isso. Nós somos imaturos nas nossas falas com Deus. E aí, quando a gente deposita em Deus as nossas angústias, os nossos desesperos, nós preferimos não orar. Como se nós possamos pecar contra Deus numa oração mais dura. E note, no final do livro de Jó, Deus não vai repreender Jó pela sua acidez. Deus só repreende Jó quando ele dá uma de sabichão. Aí sim Deus vai falar para Jó, viu, onde é que você estava quando eu fundei a terra, quando eu criei o firmamento? Aí Deus pega pesado com Jó. Mas enquanto Jó estava desesperado com a sua dor, Deus não corrige Jó. Mas Deus corrige os amigos de Jó. Gente que teologicamente correto, fazendo sentido o que estava dizendo, falava verdades sem amor.
Tem um pastor que eu gosto muito que diz assim: a verdade dita sem amor se mentirifica. Automaticamente se torna mentira. Eu posso abrir minha Bíblia para você, meu irmão e minha irmã, e falar verdades, do jeitinho que está escrito aqui. E eu creio que a palavra de Deus é a verdade, em Cristo Jesus. Você crê também? Mas eu posso te humilhar com essa palavra. E eu já estive presente em uma reunião onde uma pessoa abre a Bíblia e acaba com outra através da palavra, a ponto de estragar uma relação muito íntima. Eu já estive presente no meio. E depois que acabou essa reunião, eu cheguei para essa pessoa, abracei ela, o pecador. E falei: meu irmão, eu não creio em nada disso. Eu não falo de inferno, eu falo de vida. E essa pessoa caminhou comigo por um bom tempo, ouvindo de vida, e o pecado dele que ele abandonou não teve a ver com o medo do inferno, teve a ver com o amor de Cristo. Então Deus, ele manda Jó orar pelos amigos. Ele manda Jó participar da ignorância emocional dos amigos, dizendo: Jó, ora por eles. Eles estão errados falando coisas certas. Ora por eles. E a Bíblia diz, e o livro diz, que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos. A gente precisa do que o texto começou quando a gente começou a ler. A gente precisa misericórdia. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. O que nós precisamos, irmãos, é de misericórdia. Por vezes até mesmo pedir misericórdia. Por vezes até declarar: irmão, eu não estou percebendo a misericórdia de Deus através da sua fala. Porque eu creio que a presença de Deus viva, estabelecida através da igreja, é uma presença de misericórdia e de graça, irmão. A gente pode muito bem disciplinar alguém. Existe na Constituição da nossa igreja uma coisa chamada disciplina. A gente pode muito bem, contanto que essa pessoa saiba do começo ao fim e consiga perceber misericórdia, graça e amor. E parece que muitas vezes a igreja se tornou um carrasco que quer cortar a cabeça do pecador. E, irmão, a gente só faz isso porque o nosso pecado ainda não foi revelado. O apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas que quem planta colhe. Mas se você ler lá o contexto que o apóstolo Paulo está falando, de quem planta colhe, você vai ler lá e vai descobrir assim: no tratamento com o pecador, quando você está lidando com o pecador, não se esqueça, quem planta colhe. Olha só o contexto. Você pode ler lá, não precisa acreditar em mim, não. Lê o livro dos Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas completa, você vai perceber logo no começo. Paulo vai falar: quem planta, colhe. E ele vai falar num contexto de restauração. Irmão, dependendo do jeito, dependendo da forma com que você lida o pecador, quando chegar a sua vez, será lembrado. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Porque o que difere nós do pecador sujo, que a gente muitas vezes aponta o dedo, é que não chegou a nossa vez ainda. Porque todos nós pecamos, irmão. E todos nós, cada um de nós, precisamos de correção da parte de Deus. Cada um de nós precisamos de correção da parte de Deus. Só que ligar essa correção ao sofrimento, irmão, é maldade, é perverso. É perversidade demais, irmão. Ligar a correção, o eu te avisei, ao sofrimento que aquela pessoa está passando no momento, é perversidade demais. Por isso, irmão, ao lidar com Deus, lide com um Pai amoroso. Não abandone as suas orações só porque você está passando por dias difíceis. Nem que for para falar de uma forma ardida com o Pai.
Fale com humildade, mas fale o que está no teu coração. Deus vai receber a sua oração. A ponto de que para alguns amigos eu cheguei até mesmo a sugerir: irmão, não fale nada. Não deixe de orar. Se eu falo aqui para você também, se você tem dificuldade de orar, irmã, irmão, acorde, levanta da sua cama, senta na sua cama, antes de você iniciar uma leitura bíblica, eu tenho certeza que você faz. Sabe o que você pode fazer? Fique em silêncio. Os católicos chamam isso de lectio divina. É uma oração contemplativa. Não fala nada, irmão. Só se acalma. Só entra na presença de Deus. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: quando a senhora reza, o que a senhora fala? Ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. E o que Deus fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Irmão, tem hora que a gente só precisa escutar. Escuta Deus no silêncio. Ele vai falar com você no silêncio. Senta na sua cama e seja envolvido por um silêncio profundo no seu coração. Para aí sim você pegar, ler a Bíblia, ler um pouquinho de versículo, fazer uma oração mais singela antes de começar o seu dia. Começar o dia igual a gente começa, irmão, fazendo a devocional no carro, cheio dos ruídos, do barulho do dia, vai ser uma surpresa muito grande para mim você ouvir aquilo que Deus tem para te falar. Então, Deus, ele não se ofende com os seus lamentos honestos. Mas olhe, nem que for em silêncio. Amém? E para terminar, a esperança cristã não é o otimismo, é a ressurreição. A esperança cristã não é o otimismo, é a ressurreição de Cristo. Dependendo da forma como que você lê o livro de Jó, você vai encarar que Jó é uma pessoa paciente demais e otimista demais. Eu estou passando por uma dificuldade muito grande, mas eu estou crente aqui que vai dar certo. Então eu vou ver aqui a metade cheia do copo. E está tudo bem, eu gosto de estar perto de gente otimista, gente para frente. É muito difícil você estar perto de gente pessimista, gente reclamona. É muito difícil mesmo você conviver com gente que só reclama. Mas Jó, ele não é um otimista. Jó, ele é um consciente. Ele conhece o Deus que ele tem. Jó conhece o Deus que tem. Isso que Jó faz pelos filhos, de tecer sacrifícios a Deus por possíveis pecados do filho, é um sacrifício preventivo. É de um nível de consciência de Deus, meu irmão, principalmente nessa vertente que eu falei agora, que eu gosto muito, de que ele está deslocado do eixo de Israel. É a percepção de Deus que muitas vezes nós não temos, irmão. Nós, família da fé, muitas vezes não temos essa percepção de quem Deus é. E eu preguei num acampamento esses dias, alguns finais de semana atrás, no carnaval, e a primeira coisa que a gente falou quando a gente quer uma vida plena com Deus é reconhecer o nosso papel, a nossa identidade diante de Deus. Eu sei quem eu sou, eu conheço Deus, porque Ele é meu Pai. Eu conheço Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da expressão de Cristo na minha vida, em tudo que eu faço. Porque o Evangelho é isso. Ele é uma expressão da vida. Ele não é uma proposta, ele é uma expressão. E eu posso ou não expressar a minha vida alinhado ao Evangelho. E você deveria expressar toda a sua vida em tudo que você faz segundo o Evangelho de Cristo. Você deveria fazer isso. Porque o teu culto vai deixar de ser aqui, nesse momento onde você está me ouvindo, e nesse momento onde já nós vamos
participar junto da mesa de Cristo, e o seu culto vai ser tudo aquilo que sua vida representa. Na comunidade que você representa, na família que você está, no seu trabalho, o seu culto é isso. Então a minha vida deve ser uma expressão do Evangelho de Cristo. E eu tenho essa expressão, eu vivo essa expressão quando eu tenho consciência de quem Deus é na minha vida, através de Cristo Jesus. E eu creio nesse Evangelho e fazer isso que o Arthur fez aqui agora, renunciar todo o mais. Irmão, é muito difícil. É muito difícil renunciar todo o mal, como o Arthur renunciou aqui hoje. É muito difícil. Renunciar ao mal é você chorar com gente perversa morrendo. Eu estou vendo muito crente batendo palma pela morte desse ditador, esse ayatolá, lá o ditador do Irã. Irmão, você devia chorar pela vida desse homem, pela morte dele. Porque se ele morreu sem Cristo, o que os sinais representam que sim, mas eu não faço a menor ideia, aí sim começa o terror. E tem gente batendo palma. Tem gente batendo palma pela morte, independente do motivo da morte. Quando eu creio que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra, eu tenho consciência de quem Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é na minha vida, irmão. E eu preciso tomar a decisão de renunciar males muito difíceis de renunciar. E eu quero nessa noite, no nome de Jesus, te encorajar a fazer o mesmo, renunciar a todo o mal. Renunciar ao mal muitas vezes no meio do sofrimento que você vive. Renunciar ao mal no meio da dor. Renunciar a todo o aspecto que não desenvolve o Evangelho na sua vida e na vida da sua família. Para que você consiga perceber a vida de Cristo através da sua vida no mundo que você está. No nome de Jesus, irmãos. Que nós possamos testemunhar de Cristo. Eu não quero o que Jó passou para nenhum de nós, nem para mim, nem para você, eu não quero. Mas eu quero a consciência de Jó para cada um de nós. Quando no dia mau a gente poder falar, e nós vamos cantar mais uma vez essa música. Eu sei que o meu Redentor vive e ele ressuscitou. E Cristo ressuscitado responde tudo. Responde qualquer problema que eu possa ter. E eu não vou ser otimista com esse problema. Eu vou ser consciente da vitória que eu tenho na ressurreição de Cristo, que é a ressurreição que eu vou participar juntamente com Ele, que é inclusive aquilo que nós vamos trazer à memória agora na ceia do Senhor. Trazer à memória que Ele ressuscitou, que o sangue dele derramou a meu favor, mas que Ele ressuscitou. Ele foi prometendo que vai voltar para nos buscar. Você crê assim? Então feche seus olhos, fique de pé. Grupo de louvor, por gentileza, se puder tocar essa música mais uma vez. Se você, por algum motivo, alinhado ao seu sofrimento, tem tido dificuldade de se relacionar com Deus em oração, se você quiser fazer um sinal para a gente orar com você hoje, você pode fazer, fique à vontade. Amém. Graças a Deus. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, Deus, que o Senhor é aquele que está do nosso lado, está dentro de nós, através do Espírito Santo de Cristo, em todos os dias das nossas vidas, mesmo nos dias de dificuldade. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te pedir
caminhe conosco, faça parte das nossas vidas, Senhor. E que nós nunca perdemos, Pai, a nossa percepção de que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor vive. O nosso Redentor, o Goel, ele vive. Ele participa do nosso sofrimento junto conosco, Senhor. Mas que por fim ressuscitou. A morte não é a última palavra. A dor não é a última palavra. A última palavra é: eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei o que isso significa na minha vida e na minha história. E nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos agora participar desse momento da ceia do Senhor com alegria, com esperança, Senhor, da nossa salvação, do teu retorno para nos buscar e completar a tua igreja no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar?